Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos iniciar mais uma aula. Pessoal, agora nós vamos falar sobre trigonometria no ciclo trigonométrico ou na circunferência trigonométrica. Então, aqui vai ser o início das nossas aulas deste curso tão importante para o ensino médio, ok? Então, vamos começar nesta aula falando sobre arcos e ângulos. Então, vem aqui comigo. Bom, então a circunferência trigonométrica, né? Então nós vamos estar trabalhando com arcos, ok? Então as nomenclaturas, é claro que a gente já está verificando aqui. Nós temos o arco AB e a gente já vai explicar qual o seu sentido, qual o seu significado, tá? Então, dado uma circunferência de centro O, nós temos os pontos A e B, que são pertencentes a essa circunferência. Você percebe que esse segmento, né, que na verdade não é um segmento, é um arco da circunferência. Então a gente já aprendeu um pouquinho na geometria que esse pedaço da circunferência nós vamos chamar de arco, ok? Então nós temos ali o arco AB, que está no sentido anti-horário, tá? E o maior arco AB, ele passa pelo ponto X, que a gente já vai visualizar ali. O menor arco é o arco AB, ou melhor dizendo, se no sentido anti-horário, seria aqui ó, o arco BA. Normalmente, a orientação é o arco BA, tá? Que é no sentido sempre anti-horário. Então, a orientação aqui sempre no sentido anti-horário. Bom, uma outra maneira de você falar, né, de você fazer a nomenclatura desse arco é fazendo dessa maneira aqui, ó. É o arco AB, só que você está passando ali, ó, na direção do ponto X. Então, X é um ponto de referência. Você está dizendo assim, ó, o arco AB ele passa pelo ponto X. Então ele está te dando um referencial, ele está te dando uma direção para onde ir, tá? Que nós chamamos também de orientação. Então ele está te dando um arco orientado, tá? A outra maneira que nós falamos aqui, ó, que eu falei do arco BA, esse arco BA, ele passa pelo Y. Então você pode fazer a nomenclatura como eu tinha colocado aqui, ó, arco AB, mas o mais correto, se você for utilizar essa direção AB, é você falar que ele está passando pelo Y, tá? Porque aí você diferencia um arco AB deste arco AB. Então, o correto, se você for considerar sentido anti-horário, que sempre a gente considera a medida do arco, a direção do arco, no sentido anti-horário, é você escrever, então, como arco BA, beleza? Para não confundir com o arco AB. Então, o correto, BA, é mais ideal para você não se confundir. A não ser que você utilize essa orientação. Então, se você disser que é o arco AB, mas passando pelo ponto Y, então você tem uma orientação de qual arco você está se referindo, ok? Então, vamos tomar cuidado com a nossa nomenclatura. Mas, generalizando, né, de uma forma convencional, vou repetir de novo, sempre no sentido anti-horário. Então, nós falaríamos aqui que teríamos o arco AB e o arco BA, ok? Onde AB é um arco maior do que o arco BA, beleza? Bom, sendo a circunferência onde nós temos os pontos A e B, eles são simétricos em relação ao centro dessa circunferência, tá? Então nós dizemos que esse segmento, que também é uma corda, nós chamamos ela de diâmetro, tá? Então se você pegar uma corda da circunferência, passando pelo centro, passando pela origem dessa circunferência, nós temos que é o diâmetro dessa circunferência, tá? Então aqui a gente está vendo alguns elementos, né? E nós temos aí AB é uma semicircunferência ou um arco de meia volta, tá? Então um arco de meia volta é um arco que tem uma medida angular de 180 graus. Bom, AB é um arco nulo, pessoal. Está percebendo aqui, ó, essa nomenclaturazinha que é apenas um ponto, tá?
Quando você tem um ponto aqui na circunferência, ou seja, o ponto A é igual ao ponto B, nós chamamos aí de um arco nulo, ok? É um arco nulo. E temos também um arco de uma volta completa, que é o arco AB. Se é um arco de uma volta completa, então nós temos aí que é de 360 graus. Então, pessoal, essa representação de um arco nulo ou de um arco de uma volta completa, nós podemos dizer que eles são congruentes. Eles terminam ali no mesmo ponto, tá? Então, a referência ali do AB, tá? Do A igual a B, eu posso sinalizar que ele é um arco nulo, ou eu posso dizer que ele é um arco de uma volta completa, tá? Medida versus comprimento, né? Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala de medida e de comprimento. Quando eu falo de medida, pessoal, medida, eu estou me referindo a uma medida angular, tá? É uma medida angular. E quando eu falo em comprimento, é uma medida linear, é uma medida reta, tá? Então, quando a gente fala ali, ó, ângulo AOB, nós temos aqui o ângulo AOB, nós chamamos esse ângulo de ângulo central. É o ângulo que tem o seu vértice na origem dessa circunferência, beleza? Então, olha lá o que está dizendo aqui, ó, a medida do ângulo AOB, que é o nosso ângulo central, ele é igual à medida angular do arco AB, tá? Que é igual ao ângulo alfa, que no caso é a medida aí do ângulo central. Então, de novo, medida do arco é a medida angular de um arco, tá? Então, quando eu falo medida, eu estou falando que é uma medida angular, tá bom? E quando eu falar de comprimento do arco, eu estou falando de uma medida linear do arco, pessoal. Então perceba lá o que está acontecendo. Eu pego um pedacinho da circunferência e eu vou esticar. É como se eu cortasse aqui no ponto B e esticasse linearmente, ou seja, fazendo aqui uma reta, tá? Então um segmento, né? Então o comprimento, eu estou falando de uma medida aqui num comprimento linear, tá? Então esse comprimento é diferente à medida. Quando eu falo medida, lembra lá, estou falando sobre a medida angular. E quando eu falo do comprimento do arco, eu estou falando de uma medida linear. Bom, aí nós vamos trabalhar muito, tá, na circunferência, no ciclo trigonométrico, o número π, tá? Então nós temos aí que o número π é um número irracional, aproximadamente igual a 3,14. O uso dessa letra grega, né, para expressar a razão, olha lá, a gente aprendeu isso também em geometria. O número π, ele representa a razão entre o comprimento de uma circunferência e o seu diâmetro, tá? Que deve-se ao Euler, que adotou essa ideia em 1737. E também, é claro, isso foi atribuído a Arquimedes muito antes aí, mas é claro, vem a ser denominado todo esse conhecimento do número π após os estudos de Euler, acima, é claro, também das tentativas de Arquimedes. Beleza? Então, nós temos aí um método de aproximação para o cálculo do comprimento da circunferência, que aí nós temos a ideia do π, onde ele vai ser muito utilizado, tá? Então, nós temos aqui o conceito de radiano. Então, o que é o radiano? Um radiano é a medida de um arco no qual o comprimento é igual ao raio da circunferência correspondente. Então, pessoal, aqui nós vamos começar a falar sobre a unidade de medida de um arco ou de um ângulo, ok? Nós temos o grau, que é o que nós utilizamos frequentemente. Aí nós temos a unidade de medida radiano e também tem uma outra unidade de medida que é o grado. São as três mais conhecidas aí, grau, radiano e grado. E todas elas existem uma equivalência, ok? E aqui a gente vai aprender também essa ideia. Primeiro, vamos entender o que é radiano e depois nós vamos aprender a fazer as conversões de grau para radiano e de radiano para grau, tá? Então, vamos falar aqui sobre uma unidade de medida de um ângulo ou a medida angular de um arco, ok?
Bom, então de novo, radiano, pessoal, a gente tem que lembrar isso aí, ó. Quando eu falo de 1 radiano, ele é a medida de um arco, tá? Então lembra lá, quando eu falo medida, eu estou falando sobre medida angular, tá? A medida de um arco no qual o comprimento é igual ao raio dessa circunferência. Então lembra lá, o comprimento é aquela medida linear do arco. Então eu estou dizendo que vai ter a mesma medida do raio, tá ok? Então vamos fazer aqui a ilustração. Então eu estou dizendo o seguinte, ó. Se você tem aqui, ó, 1 radiano, o comprimento do arco vai ser igual ao raio, que é o que está sendo representado aqui, ó. O raio, tá, ó, quando você tem aqui, ó, 1 radiano, quando você tem a medida de 1 radiano do ângulo, né, ele representa que o comprimento do arco, ele vai ter o mesmo comprimento do raio, beleza? Tem a mesma medida. Então é claro que se você tiver um ângulo, né, a medida angular aí de 2 radiano, então você tem que o comprimento vai ser 2 vezes o raio. E assim por diante, tá? Então a gente está colocando aqui, ó. Se você tem a representação aqui, ó, de 2 radiano, que a representação é rad aqui, tá? Então 2 radiano, então você tem que o comprimento vai ser 2 vezes o raio. Comprimento, olha lá, forma linear, beleza? E assim por diante. Se você tiver 3 radianos, então você está dizendo que o comprimento do arco vai ser 3 vezes o raio, beleza? Então quando eu me referi ao radiano, pessoal, que é a medida de um arco, a medida angular de um arco, então eu estou dizendo que o comprimento do arco é igual à medida do raio, beleza? Então entendemos aí o que já representa o radiano e agora nós vamos fazer uma equivalência acerca do radiano. Então temos que o comprimento de uma circunferência completa, uma volta completa, mede 2 π raio, certo? Aprendemos isso no cálculo do perímetro da circunferência. Então a sua medida angular vai ser de 360 graus, uma volta completa, tá? Então temos que o raio, que é o comprimento que a gente está querendo relacionar, está para 1 radiano, que é exatamente o que nós definimos sobre radiano. Se você falar que é 1 radiano, ok? 1 radiano representa aí a medida do raio em relação ao comprimento, tá? E aí nós vamos fazer uma regra de 3. Fazendo uma regra de 3, a gente vai chegar numa relação muito importante, pessoal. Olha lá. Essa relação importante que nós temos, né, isolando aqui o π radiano, nós temos 360 dividido por 2 vai dar 180. Então sempre a gente vai utilizar uma relação, ó, de π radiano, não é só π, eu estou falando π radiano, chega aproximadamente aí a 180 graus. Então, quando eu falar π radiano, eu estou dizendo que é um ângulo, que é um arco de 180 graus. Então, π radiano equivale a 180 graus. A partir dessa relação, nós vamos começar a fazer as conversões acerca de radiano e grau, tá? Então, a gente faz a utilização desta relação que nós tivemos a partir da definição de radiano, beleza? Então vamos ver aí, ó, tomar um cuidado que π radiano a gente está dizendo que é 180 graus, ou 3,14 radiano chegará aproximadamente aí o ângulo de 180 graus, tá? A medida angular de 180 graus. Agora vamos ter que tomar um certo cuidado. Ah, entendi. Entendeu o quê? Onde apareceu o π, a gente vai colocar o 180? Não, não é isso, tá? Então, π continua sendo 3,14. Mas quando eu tiver π radiano, então eu estou dizendo que é 180 graus. Então temos que tomar cuidado com isso, tá? Tem que ter o radiano para nós fazermos essa referência dos 180 graus, ok? Bom, então vamos fazer aqui algumas conversões acerca do grau e radiano, tá? Então, olha lá, um arco mede 30 graus.
Qual é a medida desse arco em radianos? Então, nós vamos fazer uma regrinha de 3. Então, nós definimos que π radiano equivale a 180 graus, tá? Então, aqui, ó, nós estamos relacionando a unidade medida radiano e aqui nós estamos relacionando a unidade medida de grau, tá? Então, π radiano equivale a 180 graus, então x equivale a 30 graus. Vamos fazer a regrinha de 3, multiplicando cruzado, beleza? E vamos isolar o valor do x. Pessoal, aqui é a base, só precisa de uma simplificação, né? Ó, 30 dividido pelo 180, simplificando por 30, então nós chegamos que é π sobre 6 radiano. Então, 30 graus equivale a π sobre 6 radiano, tá? Então, se escrever em grau, 30. Se escrever em radiano, π sobre 6, ok? Um outro exemplo, um outro exercício aí que nós temos. Em uma circunferência, um ângulo central mede π sobre 4 radiano. Quanto mede esse ângulo? Em graus. Então, vamos fazer a conversão. Sempre utilizando a relação que nós definimos, que π radiano equivale a 180 graus. Então, π sobre 4 radiano equivale a x. Vamos fazer a regrinha de 3 e isolar o valor do x. Perceba, né, pessoal? Ó, π radiano vezes 180 dividido por π radiano. Bom, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, ou simplesmente, né, dá para a gente fazer aqui também, ó, 180 dividido pelo 4, e aí você vai ter que vai ser 45, e π radiano dividido por π radiano vai sobrar apenas o 45 graus, ok? Pessoal, nesse caso aqui eu vou já ensinar um macete para vocês, tá? Quando você estiver convertendo de radiano para grau, basta você fazer o quê? Se π radiano é 180, basta você fazer 180 dividido por 4. Então você tem aqui, ó, 45 graus. Então fica mais fácil, não precisa você fazer a regrinha de 3, mas é claro, nós estamos generalizando aqui a ideia da regra de 3 para qualquer situação. Então, fica a dica quando você fizer a transformação aí, a conversão de radiano para graus, beleza? Então, nós temos que 45 graus, que nós definimos aqui, é a mesma coisa que π sobre 4, beleza? Radiano, né, pessoal? Mais um exercício, então nós temos aí, ó. Quanto mede em graus um arco de 1 radiano? Então aqui nós vamos verificar quanto que equivale em 1 radiano, tá? Então vamos fazer aqui, ó. Como π radiano, ou 3,14 radiano aproximadamente, lembra lá aquela ideia que a gente definiu, né? Cuidado, π radiano ou 3,14 radiano. Eu posso fazer isso sem problema nenhum. Corresponde a 180 graus. Então nós vamos fazer aqui, ó, a regrinha de 3. Então 3,14 radiano está para 180 graus. Então 1 radiano está para x. Então vamos multiplicar cruzado, que é a nossa regrinha de 3. Temos que o 180 dividido por 3,14, nós chegamos aí aproximadamente a 57,3 graus, ok? Ou você pode representar também em 57 graus e 18 minutos, tá? Então aqui, pessoal, já está entrando os submúltiplos do grau. Então nós temos que o grau, os seus submúltiplos, que é o minuto, tá? E é claro, os segundos, beleza? Então, nós temos aqui os submúltiplos do grau. Então, pessoal, essa aulinha fica por aqui. Foi uma introdução aí ao conceito de arcos, de ângulos da circunferência trigonométrica. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.